meus irmãos, está conosco o pastor Paulo Clesiano. Ele é pastor da Igreja Batista em Jereissati. E ele foi convidado por nós para estar hoje trazendo essa ministração aos homens. A gente vai ter esse primeiro momento onde o pastor vai estar apresentando o tema e expondo. E quando ele concluir, a gente vai abrir para aquele momento de tirar dúvidas, tá certo, dos irmãos, ok? Então, pastor Paulo Clesiano. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Muito legal poder estar aqui com vocês, conhecê-los, né, também. É sempre uma alegria me reunir com o povo de Deus que está aí espalhado no mundo inteiro, né, adorando o Senhor. E é muito bom poder, nessa tarde, estar adorando o grande Rei, né, aquele que retornará em breve, junto com o seu povo, enquanto aguardamos o seu retorno. O tema proposto aqui é feminilidade, a desconstrução da identidade masculina. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Ele é bem abrangente, o tempo que a gente vai ter aqui, claro, não vai dar para ver de forma detalhada, cada parte dele, mas a gente vai, pelo menos, se situar, entender o que está acontecendo no mundo, como que isso começou, como que o mundo trabalha para desconstruir a identidade masculina. E, finalmente, eu queria falar sobre o que Deus espera, né, de nós, homens, como que o Senhor, na perspectiva do Criador, como que Ele espera que nós sejamos. Então, onde começou essa desconstrução aí da identidade do homem, ou da masculinidade, digo melhor, começou lá no Éden. Abra sua Bíblia então aí em Gênesis 3, para a gente ver isso. Gênesis 3. Tudo começou no Éden. Ok? Encontraram aí? Vamos ler até o verso 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nesse primeiro momento aqui, o que a gente percebe? A gente percebe a mulher, né, é procurada e não o homem é procurado. Você consegue perceber isso? Nota que no final do verso 6 ele diz que ela come e ela faz o quê? Dá ao marido. É extremamente provável que Adão está ali do lado. Na construção hebraica, de como o texto é escrito, fica mais claro ainda que Adão está ali do lado. Então ela come e dá a ele. E ele observa então tudo que está acontecendo ali. Ela é procurada e não o homem é procurado. Aqui já começa a desconstrução da identidade masculina. Imagina que você está em casa e aí chega um camarada, bate no portão e ele diz: olha, eu quero falar com sua mulher. Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer: diga.
pode falar. Não, eu quero conversar só com ela. Ou então, mesmo na sua presença, começa o assunto lá entre os dois. E aí ele começa a falar de um assunto que você sabe, dizendo que o que foi dito para você não é bem como foi dito. E você vai ficar quieto? Não vai, né? Você vai dizer, não, tá errado aqui. Não, não é assim não. No mínimo você vai dizer o quê? As coisas aqui em casa resolve comigo, não é? Mas enfim, lá não foi assim. Hoje tá tudo muito mudado, tá bem diferente. Talvez dizer que as coisas aqui em casa resolve comigo seria misoginia, né? Já seria uma ofensa no mundo atual. Mas Adão então fica ali olhando a conversa, a serpente conversando com Eva e enganando Eva, iludindo Eva. E Eva, então, nessa ilusão e nessa enganação, ela encabeça uma rebelião contra Deus. E o homem faz o quê? O homem segue a liderança da mulher, obedecendo o que ela diz, em oposição ao que Deus diz. Então, Adão, por isso que lá no verso 16, eu coloquei verso 6, né? É verso 16 e 17. Olha só, na verdade, verso 17. E Adão disse, veja o que Deus diz a ele: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore, que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás o sustento, e aí vai. Então, visto que atendeste à voz da tua mulher. Deus tinha dado uma ordem a ele, a mulher agora faz algo, e o convida a fazer isso, encabeça isso, e ele simplesmente segue a liderança dela, sendo no mínimo aqui omisso. Então, a mulher era para ter dito assim, ó, resolve com Adão, que ele que resolve essas coisas aí. Ele que conversou com Deus, ele é que sabe sobre isso aí. Então, parece que quando Adão deu o recado para Eva, não sei se vocês conseguem observar aqui no texto, a Eva diz assim para a serpente: você não pode comer desse fruto e nem tocar nele. Deus não tinha dito para Adão que não podia nem tocar. Então, tudo indica que quando Adão foi passar o recado para ela, como disse, ó, não come nem toca lá, tá? E aí agora na conversa com a serpente, ela então dá essa informação a mais aí do que Deus havia dito para Adão. E aí ela diz, ó, não pode nem tocar. O fato é que Adão está ali omisso, ouvindo isso, e vê ali na cara dura a serpente dizendo que Deus é mentiroso e não faz absolutamente nada. E é aqui que começa então a desconstrução aí da masculinidade. Então a mulher é procurada e não o homem. O homem era o responsável por esse jardim, a mulher foi aquela que foi criada para auxiliar o homem nessa tarefa que ele tinha de tornar Deus conhecido através de quê? Do governo de Deus. Por isso que ele vai governar sobre tudo. É dessa forma que ele vai mostrar, ou vai espelhar e espalhar a imagem de Deus, mostrando o seu governo. Então a criação conheceria a Deus através da imagem de Deus no homem, e essa imagem é a ideia de quem governa. Quando nos povos antigos eles dominavam outro povo, eles colocavam a imagem do rei que dominou na entrada da cidade. Por isso essa expressão, nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e esse homem vai governar tudo. E aí o homem então não governa, ele falha nisso, e toda essa desconstrução da masculinidade começa aqui no Éden, com a sagacidade de Satanás fazendo isso. E não é diferente hoje, ele continua. Você vai ter ciclos na sociedade, mas é sempre a mesma coisa. Por isso temos que perceber, é como a tentação. Toda tentação vai ser o que Deus disse e o que está sendo dito agora. O que Deus disse e o que está sendo dito. E aí você acredita no que Deus diz ou no que está sendo dito. Sempre é assim a tentação, tá? É como a tentação de Jesus lá
no jardim, no deserto, agora 4.000 anos depois, o diabo chega para Jesus e diz o quê? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus acabaram de ouvir no seu batismo? Quem lembra? Este é meu filho amado em quem me compraz. Deus acabou de dizer isso. 40 dias depois, a serpente está dizendo, Satanás está dizendo, se tu é filho de Deus, prova. Se tu é filho de Deus, prova. Então Jesus ali, ele tinha que, eu acredito no que Deus disse, ou eu vou fazer um teste, para ver se é verdade o que Deus disse. Tá? Por isso que ele vai e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus disse, está dito e acabou. Eu não preciso testar para ver se o que Deus diz é verdade. Tá? Então, toda tentação é isso. A história se repete. E aqui nessa desconstrução da masculinidade, a mesma coisa. Começou aqui. No dia do primeiro pecado, já foi aqui, tá certo? O que se segue então? Olha só que interessante, para a gente ir raciocinando nisso. O que vai se seguir agora? A partir do verso 7. Então, ele come, segue a mulher nessa rebelião contra Deus, e agora eles sentem aquele negócio diferente. Eu chamo isso aqui de angústia, né? Eles sentem algo diferente, e o que está acontecendo com a gente? Então eles pecam e têm uma sensação que não tinha tido antes. E eles chegam à conclusão que talvez é porque estivessem nus. E aí o que eles fazem para resolver isso? Fazem roupas. Aqui o texto não diz quem está encabeçando isso. Talvez fosse a mulher ou os dois, né? Vamos fazer roupas. Então não diz se é a mulher que está tendo essa ideia ou o homem. O fato é que os dois estão juntos nessa agora. No início lá, a mulher que conversa, Adão fica passivo, ali só olhando, não age, e depois ele só come seguindo o que a mulher propôs para ele. E agora o texto não deixa claro quem está encabeçando isso. Mas o fato é que os dois estão fazendo isso, e Adão ainda não toma uma postura de homem que governa, que lidera a situação. Então toda a situação está sendo dominada, primeiro dominada por Eva e a serpente. Adão está lá passivo. Agora você tem uma situação em que eles estão tentando resolver um problema. Adão não chega com a solução para esse problema, a solução correta para isso, mas ele simplesmente tem a ideia, junto com ela, de fazer roupas. Ou ela propôs fazer uma roupa e ele aceitou. Por que eu estou dizendo que ele continua errando aqui? Porque o passo certo a fazer agora, após ter ofendido a Deus, pecado contra Deus, era guiar o seu lar em arrependimento para conversar com o Criador e pedir perdão. Concorda? Eles não fazem isso. Eles se unem para tentar resolver o problema sem Deus, sem conversar com aquele que tinha dado uma ordem, e eles transgrediram. E Adão não toma a dianteira e não resolve a questão aqui. Tá? Isso aqui é muito ruim. Depois, eles escutam a voz de Deus, verso 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Novamente, agora eles têm uma atitude de se esconder da presença de Deus. Adão não toma a frente, não dá o passo certo e continua junto com Eva fazendo tudo errado. Tá? E aí vai piorar. O que vai acontecer agora? Deus então fala com ele no verso 10. Verso 9, vamos ler a partir do 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Percebe que Deus não chama a mulher? Perceberam isso? Porque Deus sabia quem tinha sido enganado, iludido, sabia? Sabia. Por que Deus não chegou logo, Eva? Vamos resolver essa parada aqui. Não. Deus fala
com o homem. Deus fala com o homem. Isso aqui é muito importante. Às vezes o nosso lar está ruindo. Aí eu já fui aconselhar casais que o lar está ruindo, aí o camarada, não, mas ela, não sei o quê, mas o meu filho, mas não sei o quê. Meu amigo, é o seu navio, você é o capitão. Se estão furando, você tem que saber que estão furando, onde estão furando. Vai afundar, e quando afundar, vão perguntar quem era o capitão desse navio. Ele é o responsável. Então, Adão, ele tá muito mal aqui na história, né? E aí Deus, então, chama Adão, porque ele é o responsável. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Uma das coisas que está desconstruindo a masculinidade é o medo. Você sabia que eu fiz uma pesquisa, viu, pastor? Fiz uma pesquisa com os meus jovens, e eu vou pregar em outras igrejas, e eu faço com os jovens de lá também, os homens, para entender por que eles não querem mais casar. Os jovens crentes, viu? Eles não querem. Então tem jovem na minha igreja, o cara já é formado, ganha dinheiro, já tem carro, já tem um apartamento dele, com 30 anos, 31 anos, eu disse, e aí, mano, tu vai casar? Não, eu vou, pastor, e aí, tem alguma menina já? Não estou nem pensando nisso. Mas como assim? Tal? Não, eu estou nem pensando nisso. E na sociedade, de uma forma geral, está virando consenso os homens, né? Começaram a procurar relacionamento só lá para os 35 anos e tal. E eu comecei a perguntar o que era de fato. E na minha pesquisa, uma coisa que domina, sabe o que é? O medo. Eles têm medo. A psicologia tenta explicar esse medo dessa nova geração, e aí eles desistem fácil de trabalho, de faculdade. Então é a geração que desiste mais fácil de um curso, eles não conseguem terminar. Como é que a psicologia tenta explicar isso? Ela diz que eles não viveram as fases de simplesmente aprender a andar de bicicleta. Então vamos lá, eu fui ensinar minha filha a andar de bicicleta. Como é que se ensina alguém a andar de bicicleta? Hoje, né? Você pega a criança, bota com rodinha, né? Ela vai aprendendo. Depois você faz o quê? Tira as rodinhas. Aí você já manda aí, não. Você vai segurando e a criança com medo. Não me solta, pai, não me solta. Aí você vai soltando e correndo do lado, né? Você vai correndo do lado. Aí até que a criança aprende. Ela venceu um medo? Sim ou não? Ela venceu. Ela viu que ela é capaz, que dá certo, que com a ajuda ela consegue. O pai vai dizer, né? Eu também fui assim, eu não nasci sabendo andar, né? E aí vai. E só esse movimento que a criança passa, ela vai criando confiança. E aí muitos jovens, eles não viveram isso. Eles não venceram desafios. Eles vivem debaixo da saia dos pais, e aí quando eles vão tentar um desafio, já é com 25 anos. Aí o camarada não tem confiança, inclusive para conquistar alguém. Os mais antigos aí vão lembrar que o nosso pai não ensinava a gente a andar de bicicleta. Você pegava a bicicleta grande, metia o pé aqui né? Sozinho, meu amigo. Não tinha esse negócio de ganhar uma bicicletinha, depois a minha filha, né, ganhou uma pequenininha, depois uma média, agora outra, até ganhar uma grande. Era a bicicleta do pai, ainda pegava escondido, correndo risco de levar uma surra, e aprendi a andar com a perna ali dentro daquela rodinha da Calói, né? E levando queda na bicicleta grande. Então, só esse movimento, a psicologia está dizendo, olha só o que é que ela diz, para explicar porque os homens de hoje, a geração é tão fraca. Vocês sabiam que essa geração de 2000 para cá, é a geração em vários anos que ela é menos inteligente do que a geração dos pais.
Porque antes de 2000, todo filho era mais inteligente do que o pai. Agora os pais são mais inteligentes que os filhos, porque eles não desenvolvem. E claro, redes sociais, celulares, está atrapalhando esse desenvolvimento. E aí entra essa questão do medo. E aí a psicologia, tentando explicar isso, ela diz o seguinte, ela diz que, eu até coloquei isso no final, ela diz que os pais do passado, eles cometeram, não é que eles criaram bem os filhos, mas é que eles cometeram uma irresponsabilidade positiva. Porque eles jogavam os filhos para aprender a resolver as coisas. Aí o filho tinha que aprender a resolver, e isso fazia desenvolver. Então não é que eles acertaram, né? Eles não vão dizer, eles acertaram. De forma alguma vão assumir isso. Mas vão dizer, eles cometeram uma irresponsabilidade benéfica, tá? Então, Adão, ele está com medo aqui, e esse medo tem travado muito os homens. Então, os homens têm medo de serem desbravadores, de resolverem as coisas, e acabam empurrando as mulheres para fazerem isso. E o medo, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Quem gosta de MMA aí, né? Você acha que aquele camarada, ele entra para aquela luta ali, que ele pode morrer sem medo? Ele entra com medo. Você pode olhar a entrevista desses camaradas que lutam lá, todos eles vão com medo. Eu fui atleta durante muito tempo de karatê. E aí eu ia para as competições, e a primeira luta, aquele frio na barriga. Então, enquanto não passava a primeira luta, eu não aquecia, o sangue não fervia, era um medo. E você ia, às vezes eu nem estava na competição, e eu lembrava do dia da competição e tal, já subia aquele frio na barriga. Que é o mesmo frio quando você vai conquistar, né, na nossa juventude, ia conquistar lá a moça. Ia falar com ela e tal, outra pesquisa saiu que os homens nem conseguem conversar com a moça, pessoalmente, tem que ser via WhatsApp. Eles não têm coragem, por causa do medo, é medo de tudo. E o medo vai existir sempre. O que diferencia um homem de verdade de um menino? Os dois têm medo. É que o homem, ele vai com medo. Não é? Está com medo? Vai com medo. Vou com medo mesmo. Imagina quando nós somos convidados para pastorear a primeira igreja. Você acha que eu cheguei lá e disse, não, aqui eu estou seguro. Sei muito bem o que fazer. Não vou errar. É assim? Ninguém, você chega seu primeiro dia no trabalho, não, aqui eu vou arrebentar. Não, você vai cheio de medo. O dia que eu fui casar, vou sair de casa, estou pronto para ser o melhor marido. Não. Vou ter um filho agora, está pronto para ser pai, estou nada. Eu vou aprender. Cheio de medo. Cheio de medo. Tá? Aí a diferença é que você vai com medo, e nós crentes, confiando na graça de Deus, que Ele vai nos fortalecer e nos dar sabedoria bíblica. Mas o medo vai estar sempre presente, né? E Adão, então, ele se esconde, está com medo aqui, e ele tinha que ter ido resolver isso. Ele tinha que ter procurado Deus. Deus, eu falhei. Eu não cuidei do jardim, a serpente veio e enganou Eva. Eu segui ela, eu sou completamente culpado. A serpente disse na minha cara que o Senhor estava mentindo e eu acreditei nela. E eu não fiz nada para proteger Eva e nem o jardim. E nem tua honra. E eu simplesmente comi. E eu estou com medo agora e eu peço que o Senhor me perdoe. Ele não faz nada disso. E para piorar tudo, Deus pergunta para Adão. E aqui é muito legal a graça de Deus, né? Porque Deus, ele não abandona, né, Adão. E parece que Deus, ele fica, Adão, onde você está, Adão? E tal, e Deus vai perguntando. Parece que Deus está levantando a bola para Adão cortar.
preparando o caminho para que Adão confesse. Então, Adão, cadê você, Adão? Por que você está aqui escondido? Era para ele dizer o quê? Eu transgredi, Senhor. Ele não diz. Adão, aí ele diz, não, eu estava nu, tive medo e me escondi. Aí é uma pergunta de Deus. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Levantou de novo a bola para ele cortar, para ele dizer o que agora? Deus, eu transgredi. E ele faz o quê? A mulher que tu me deste. Triste, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Era só dizer agora, comi, Senhor. Me perdoa. Não, o que ele diz? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quem é o culpado aí? Na perspectiva de Adão, quem é? Deus e a mulher. Então ele não é homem suficiente para assumir a bronca. Ele foi omisso, seguiu a liderança da mulher, e agora, quando ele é cobrado a responsabilidade, ele joga a culpa nela. Joga o peso covardemente. Covardemente. Pastor, isso acontece hoje direto. Direto. Certa vez eu aconselhei um casal que veio confessar um pecado. Eles cuidavam, na verdade, ela cuidava da tesouraria e usaram dinheiro. E aí eles vieram confessar. Foi muito legal. Antes de ser descoberto, tal, eles mesmos vieram confessar e ressarciram, resolveram direitinho. Mas esse não é o ponto que eu quero destacar. O ponto que eu quero destacar é que na reunião, o homem, ele não conseguia dizer nada, ele só chorava. E ela é que falava. E sabe quantos aconselhamentos eu já presenciei assim, exatamente dessa forma? Pelo menos 3. Triste, né? O homem não consegue falar. Um camarada só levou, tá aí, ó. Ela fez a besteira, ela que vai falar aí, pode falar. Que tipo de homem é esse? Por que esse cara não percebeu? Por que esse cara não pastoreou ela? Por que esse cara não acompanhou ela? Como é que ela estava caindo e esse cara nem sequer percebeu? Não é não? O meu pai, ele não foi um pai assim, descrente, machistazão, durão, nem brincava, com a gente. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção nele, que eu aprendi assim, eu achava aquilo incrível. 7 filhos. É que se eu chegasse, se bem que a gente não tinha muito brinquedo, naquela época, mas se eu chegasse com algum brinquedo diferente, ele, onde foi que você arrumou isso aqui? Nunca esqueci, uma vez eu fui comprar 1 quilo de farinha, aí no balcão tinha um escovão de pentear cabelo, acho por isso que eu sou careca, viu? Aí eu vi ali, eu peguei, eu tinha aí 7, 8 anos, aí peguei e levei. Aí o pai, onde foi que você arrumou isso aí? Eu peguei lá na mercearia. Vamos devolver agora. Aí me pegou pela mão, ô vergonha, Levou lá, devolva. Peça desculpa. Você quer pegar umas coisas que não é sua? Aí eu devolvi e tal. Aí passei aquela vergonha. Aí você pensa 1.500 vezes antes de pegar uma coisa que não é sua. Não é não? Não quer nem, depois que você passa por uma dessa.
ele conseguia perceber isso. Aí hoje em dia as crianças negociam os brinquedos, né? E troca, e o menino vende, compra, e o pai está nem sabendo. Está nem sabendo. Naquela época tinha uma moda que os malandros faziam, que era cortar o short, né? Hoje tem roupa que é assim, naquela época era coisa de malandro. Cortar o cabelo surfista, né? Eu vi os caras, aí eu disse assim, rapaz, aí eles começou uma moda que eles cortavam o cabelo e deixavam só um rabinho aqui. Aí eu cheguei e só, deixa um rabinho aí. Rapaz, quando eu cheguei em casa, o pai viu logo o rabinho. Passa pro quarto. Quer cortar o cabelo igual vagabundo, não sei o que e tal. Percebia tudo. Percebia tudo. O corte de cabelo, a roupa e tudo. Ele estava sempre atento ali. Com quem você andava. Se o pessoal tirasse uma brincadeira de molecagem com a gente, ele, epa, pode não. Você deu liberdade e tal. Então ele conseguia perceber isso. Em 1 Pedro 3, verso 7, ele fala que o homem tem que viver a vida comum do lar. É um texto difícil de saber exatamente o que Pedro está pensando. Mas a maioria dos teólogos entendem que essa vida comum do lar é você saber como é o seu lar, o que está acontecendo nele. Então, às vezes, sua esposa está triste, seu filho não está legal, tem um problema. Às vezes, uma vez, um camarada estava em casa jogando videogame, aí um filho dele bateu, cortou aqui, a esposa ligou. O menino cortou aqui, eu estou no hospital, vai ter que pontear. E ela com 2 filhos pequenos. Aí ele perguntou, você quer que eu vá aí? Aí você precisa eu ir aí? Ele estava fazendo nada, só jogando videogame. Um homem não faz esse tipo de pergunta dessa. Um homem, ele larga tudo, ele vai lá e ele resolve. Às vezes a casa está virando de cabeça para baixo, a mãe está desesperada e o camarada está lá, nem para ajudar, não percebe nada. A mãe já falou 3, 4 vezes, menino, está vendo tua mãe falar? Não, você chega lá e você resolve. Você vai lá e põe ordem, você lidera, sua esposa sente um alívio. No passado, as mulheres diziam assim, quando teu pai chegar, ele resolve. A gente não sabe como fazer isso quando ele chegar. Hoje não, a mulher tem que resolver, porque várias mulheres já chegaram pedindo aconselhamento com a seguinte frase, mulheres cristãs: pastor, meu marido é o melhor homem do mundo. Se ele pudesse, ele me dava o mundo inteiro. Mas quando eu estou numa crise, ele só chora. E por que essas mulheres chegam a ter crises existenciais de desespero, com um probleminha assim? Porque ela carrega esse peso de ter que resolver tudo. E aí quando olha para o marido, e aí ela não tem solução para esse problema que ela está resolvendo. Geralmente a mulher é para olhar para o homem e dizer, não, mas ele vai ter, ele vai resolver. Não. Ele traz os problemas para mim resolver. Se eu não resolver, nada é resolvido. Se eu não fizer, e por aí vai. Então Adão, ele é muito covarde aqui, e isso acontece demais. E o homem cristão, ele tem que mudar essa chave. Ele tem que ser o homem seguro, que chega e resolve. Que chega e põe ordem nas coisas. Então, 1 Timóteo 3, falando do diácono, do presbítero, diz que eles têm que governar bem a sua casa. Ali é o padrão para quem está no início da fila, que seriam os líderes da igreja. Mas é para toda a igreja. Não é só para o pastor, não. O pastor tem que ser modelo, exemplo. Mas todo o rebanho vai seguir aquele modelo ali. Então, ele tem que governar bem o seu lar. Seus filhos não podem ser acusados de dissolução, filhos incontroláveis. Não. Mesmo não sendo cristãos.
Você tem que dançar conforme a sua música. Está debaixo do seu teto, tem que obedecer às suas ordens. Tá certo? Adão, então, ele é muito covarde aqui e joga toda a responsabilidade nas costas da mulher. Tá? Isso é muito triste. Muito triste. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela. Eu fico imaginando a coitada da Eva nessa hora, né? Olhando assim para a cara dele, mas é muito gaiato, né? Na hora de comer, comeu bem caladinho. Aí agora, imagina, a coitada vai ter que enfrentar Deus sozinha. É igual no assalto. Imagina o camarada chega para assaltar, tá você e sua esposa. O que você faz? Bota a esposa na frente da arma? Ou você bota ela aqui atrás? Não é? Eu vi uma história que o cara chegou para... Eram namorados, né? Na verdade, viviam juntos. Isso aconteceu no interior, que eu fui pregar. O cara chegou com a arma e mandou ela subir. E ficou com a arma no cara. Aí ele foi e deixou ela subir, aí levou ela, abusou dela. Depois soltou lá. Meu amigo, eu tinha me emendado com esse camarada. Ele só ia levar minha mulher se eu tivesse morto. Não, irmãos. Você ia dar a sua mulher, a sua filha. Não tinha nem perigo. Não tem nem perigo. Eu a amo e eu tenho que ser capaz de dar a minha vida por ela. De protegê-la. De assumir a bronca. Ela pode cometer o erro, não, eu vou assumir, eu resolvo. A culpa foi minha, eu não protegi ela direito, eu não cuidei dela direito. Fica aqui de trás. No assalto, peraí, vem para cá, se vai atirar, está aqui. Não vai sair correndo, né? Imagina um homem no assalto sai correndo. Imagina um camarada desse, é o namorado da sua filha. Aí no assalto lá ele correu. Você vai querer que ele case com a sua filha? As mulheres do mundo, nos podcasts, elas dizem, né? Os homens de hoje, eles não são aqueles que vão para a guerra por nós. Eles vão mandar a gente ir para a guerra no lugar deles. A própria sociedade está vendo isso. Adão está aqui, lá no Éden, isso já está acontecendo. Adão não é homem suficiente para proteger Eva. Coloca a coitada numa situação terrível. Ó, foi ela, Deus. Ó, resolve com ela aí. Se vai ter alguma punição, ela. Foi ela. Muito triste isso, tá? Muito triste. Aí você vai ver a mulher com crise de ansiedade, depressiva. Por quê? Porque ela tem um problema, ela não consegue resolver. E o marido dela? Não resolve, não? Não, pastor, é porque foi uma conta que ela fez e tal. É dois problemas. Você não é capaz de ir lá e resolver a conta. E você não tem liderança suficiente que deixou ela fazer a conta. Não é não? Uma vez um irmão, eu aconselhando um casal, eu disse, rapaz, assuma. Aí eu disse para ela, dê um passo de fé e confie nele. Aí ele foi e me ligou depois de um tempo, pastor, ela disse que agora eu vou liderar tudo, as finanças e tal. Agora, pastor, ela está devendo 17 mil. Aí eu disse, aproveite a oportunidade e mostre que você é homem e resolva. E, pastor, assim é bom demais, ela faz a conta, aí eu tenho que pagar. Aí eu disse, mostra para ela que tu resolve. Né? O cara vai lá, resolve, parcela, não, deixa que eu vou resolver. Agora eu não compro mais não. Agora vai ser assim, tá, mas eu vou resolver isso aqui. Aí você vai ver as pessoas em crise, deprimidas, porque não conseguem resolver os problemas. Cadê o marido? Cadê o homem dessa mulher? Entende? Você tem que pensar assim, ó, minha mulher não resolve problemas. Quem resolve problemas sou eu que aguento as pancadas. Deus me criou homem, está no meu DNA, eu não sou um vaso frágil. Eu resolvo. Às vezes eu digo assim, deixa que eu resolvo, nem sei ainda como. Mas isso dá paz a ela. A mulher não foi criada para isso. Ela não tem estrutura para isso. Fibromialgia.
endometriose. Quase toda mulher está tendo agora. Pesquisas mostram que é por causa do nível de estresse que elas têm. Meu amigo, não é fácil não. A mulher acorda às 5 da manhã, vai, trabalha, leva chamada do patrão e tal, aí volta, chega em casa, passa na creche para pegar o menino, já vem, né, arrasado. Isso não é fácil uma vida dessa. Elas não estão aguentando, estão adoecendo. Aí é crise de ansiedade, depressão, quebrada, dolorida e por aí vai, tá? E os homens chegam e vão jogar videogame, né? Nada contra jogar videogame, tá? Se alguém joga aqui, não tem problema nenhum. Só estou dizendo assim, que às vezes o camarada não assume as responsabilidades dele, tá? Já acabou desligando e eu não avisei, ó. Deixa que eu pego aqui no... ali, né? Então pronto, ótimo. Então, o que se segue? A terra se torna maldita, por causa de quem? Do homem. Mas quem comeu não foi a Eva? Porque você deu ouvido a ela. Então a terra está amaldiçoada. E a mulher agora, ela também vai sofrer de uma coisa aqui, que isso está desconstruindo a masculinidade, que é o nosso tema. Veja o verso 16 aí, o finalzinho dele. Deixa eu correr aqui. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Essa frase aqui, o teu desejo será para o teu marido, que seria isso aqui? É que essa mulher, agora, ela vai desejar dominar o homem. É a mesma construção lá do verso 7, do capítulo 4, que diz assim, ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falando com Caim, quando ele tem o desejo de matar lá seu irmão, digamos assim. Então, como consequência da queda, toda mulher, seja ela mais passiva, mais submissa, há dentro dela agora o desejo de dominar o homem. E o homem, a luta dele é essa passividade, essa omissão. Então você tem a fome com vontade de comer. Então todos nós aqui somos tentados a sermos passivos, a não liderarmos. Fomos criados para isso, mas a queda nos afetou e para nós agora requer um esforço para nós liderarmos. E a mulher requer um esforço para ela ser liderada. Então toda mulher, ensine isso para sua esposa. Amor, sabe por que tu é assim? É por causa da queda, ó. Toda mulher tem um desejo de dominar. Luta contra isso, tá? Luta contra isso. E aí você vai ajudá-la também. E o homem, então o homem, a maioria dos homens, eles idolatram a paz, né? Meu amigo, não, se é para ter paz, deixa, faz. Né? A mulher, amor, eu quero isso aqui. E às vezes o camarada sabe que, não, se eu falar vai gerar tensão, vai ficar aquele climão pesado, então é melhor ficar quieto. É melhor deixar. E assim você vai deixando, causando mal para o seu lar, para a sua esposa, e não assumindo a liderança. Tá? Isso é muito ruim. Eu tenho uma sobrinha, era muito bem casada, camarada muito rico, tipo, ela fazia viagens tour pela Europa e tal, e o cara servia a aeronáutica, uma patente muito alta lá. E aí eu perguntei para ela, né? Eu disse, qual o problema? Eles não são cristãos, né? Qual o problema deles? Não, ele é uma pessoa perfeita. Mas como é que tu vai deixar um homem perfeito? É que ele concorda com tudo que eu digo. Tudo eu tenho que resolver. Tudo. Ele diz, não, pode fazer do seu jeito, pode fazer do seu jeito. E ela usou a expressão assim, ó, uma descrente, tá? Eu quero um homem. A mulher, ela quer liderar, mas ela só tem paz quando ela é liderada. Porque Deus criou ela assim. Entendeu? Seguindo, pode passar aí o próximo slide. Abre só lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 2.
Só para eu mostrar para vocês esse texto aqui, bem rápido. Eu vou seguir aqui para a gente... Eu vou ter até que horas, pastor? Ótimo. Falei demais. O pastor fala demais. 1 Timóteo 2,15 diz assim, ó. Todavia será preservada ou salva, talvez na sua tradução pode ter a palavra salva, através da missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Aqui tem pelo menos 4 possibilidades interpretativas. Qual a mais defendida, e aqui eu acredito ser a mais correta? O texto em questão é que a mulher queria liderar na igreja, tá certo? Que é o que é o novo movimento que está tendo aí, chamado igualitarismo, tá certo? Então a mulher queria liderar na igreja. Aí Paulo vai dizer, olha, a mulher tem que aprender em silêncio, com toda submissão e tal, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Então o estar em silêncio aqui, não é que ela não pudesse falar, mas a ideia dela não querer exercer autoridade de homem, assumindo o ensino da igreja, tá certo? Ela tinha que estar sobre essa supervisão masculina. E aí alguns vão dizer, mas isso era uma questão histórica, tinha lá o templo da deusa Diana em Éfeso, em Corinto vai falar disso, era o templo de Afrodite, então era uma questão cultural. Só que a argumentação de Paulo é teológica. Então Paulo diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, o argumento de Paulo do porquê a mulher não pode exercer liderança na igreja e no lar é por causa da ordem da criação, não é uma questão cultural, entende? Então, primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão é feito para liderar, governar, e para esse trabalho, Deus olha e diz, não é bom que ele esteja só, vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz para isso. Então, ele tem uma missão que Deus dá a ele, que é governar, representar Deus, espelhar e espalhar a imagem de Deus, e Eva vai auxiliar ele nessa tarefa, tá? Aí, então, ele argumenta isso, e depois ele cita um fato histórico, eu não diria que é um segundo argumento, mas seria um fato histórico, mostrando que quando esse papel é invertido, o negócio dá errado. Ele diz, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então lembra dessa história? Então vocês estão querendo liderar agora a igreja aqui em Éfeso, olha o que aconteceu lá no Éden. Então ela foi enganada e ela caiu em transgressão, ela foi iludida. E aí ele vai e traz um adversativo, né? Todavia, ela vai ser preservada ou salva e tal. Esse preservado aqui eu vou dar já a possibilidade interpretativa que eu acredito ser a correta, eu não vou poder comentar as outras nem refutá-las. Mas ele diz, todavia ela vai ser preservada ou salva. De quê? O contexto imediato me dá o sinal. Qual era o problema que a mulher estava sofrendo aqui e por que a terra entrou o pecado, a terra se tornou maldita, que é citado no texto. O problema que a mulher estava enfrentando aqui era tentar liderar. E olha a desgraça que deu quando ela fez isso lá no Éden. Então ela vai ser preservada, vai ser salva, mantendo a sua missão de mãe. Ou seja, mantendo esse seu papel importantíssimo de cuidar do lar, dos filhos, do esposo. Não estou dizendo com isso aqui que a mulher não pode trabalhar e tal, mas a sua função principal é cuidar do seu lar. Em casos extremos, a mulher às vezes vai ter que trabalhar para ajudar o esposo, não para conquistar a sua independência financeira. Então tem mulher que trabalha, porque eu quero conquistar, não devia nem ter casado, para conquistar minha independência financeira. Não quero depender de homem, né? Isso aí vem do problema do machismo junto com o feminismo e tal, não vai dar para explicar. Mas ela vai ser preservada de ser iludida pela serpente, cumprindo essa missão incrível que é cuidar do lar. E como é abençoado, né? O Salmo 128 diz assim, bem-aventurado o homem que
teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa, olha aí, como é que ele pinta o lar de um homem feliz. Será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como é feliz o homem que teme ao Senhor. Então ele coloca o lar do homem nesses moldes, né? Uma esposa no lar, cuidando dos filhos, os filhos ao redor da mesa. Que coisa incrível e maravilhosa, tá? Esse é o ideal de Deus, as mulheres cuidando ali, e aí ela vai ser livre disso. O feminismo chega e ilude a mulher, diz assim, ó, tu vai conquistar teu espaço, tua independência e tal. Aí tá as mulheres tudo adoecendo, coitadas, né? Muitas delas estão dizendo agora assim, eu queria um homem que olhasse nos meus olhos, essa eu vou te sustentar pelo resto da vida. Você chega para comer, final de semana, pós-culto, aí você chega lá 10 horas e tal, e está lá um bocado de mulher trabalhando. Aí eu fico imaginando essas mulheres indo para casa, pegando, aí eu vou, aí nas paradas de ônibus, né? As mulheres lá ainda vão chegar em casa, olhar como é que estão os filhos, nossa, como elas estão sofrendo, né? Tá? Então, e aí é uma ilusão, elas estão caindo nisso. Só que os homens ainda continuam como Adão, omissos, quando eles deveriam chegar, não se preocupe não, vou resolver isso aqui. Pastor, mas às vezes eu não tenho condições e tal, né, de proteger a mulher disso, de sofrer tanto e tal. Baixa o padrão, aprenda a liderar, não, vamos ver com isso aqui, quais são as nossas prioridades. Então, eu vou ter um filho agora, vou botar meu filho para ser cuidado numa creche, é eles que vão educar ele? Isso não é um bom caminho. E aí você se prepara para isso. Em vez de, mas a gente não tem condições, em vez de comer carne, vamos comer ovo agora. E aí o homem lidera isso. O homem chega e diz, vai ser assim aqui em casa. Nós vamos cortar isso aqui, porque isso aqui é inegociável. E aí vai ser uma bênção para você, que não vai viver com uma mulher estressada, que só reclama, que briga, não tem vigor físico para ter vida íntima, nem nada, nem paciência para ensinar os filhos. E é aquele lá bagunçado. E aí você chega do trabalho e vê aquela bagunça, aquela confusão, não dá nem vontade de ir para casa. E você vai só sobrevivendo, não vai nem vivendo. Isso é muito ruim. E a culpa disso é do próprio homem, tá? Então, olha só, o diabo sempre fez isso. Deixa eu correr um pouco, ó. Machismo é um problema, né? O cristianismo não aprova de forma alguma o machismo. Essa ideia de que o fato dela ser mulher, ela é menor que eu. Não. Nós temos a mesma dignidade diante de Deus, homem e mulher. Então, o sexo dela não torna alguém menor, entendeu? Por ela ser mulher, só que o machismo ele prega isso. E isso é antibíblico. Só que o caminho contrário não é o feminismo, tá? Que é outro erro. Aí você tem o homossexualismo, você tem os heteroefeminados. Então, você não é gay, mas tem todas as ferramentas, todo o jeito. Vocês devem lembrar quem é mais antigo, quando o menino falava meio mole, o pai dizia o quê? Fala que nem homem. Aí hoje não, às vezes o camarada foi criado só por mulher. Não tem a presença masculina, nem sabe. Ele tem todos os três jeitos de mulher. Isso tem que ser corrigido, tem que ser ensinado. Essa fragilidade, né? Até no jeito de ser. E aí as pessoas vão aceitando isso, inclusive dentro da igreja. Você lê 1 Coríntios 11, você vai ver que Paulo não aprova isso, tá? Homem tem que parecer com homem, mulher parece com mulher, tá? Mas Deus não se importa não com o coração e tal, o exterior revela o que está dentro, tá certo? Então isso é importante. A democracia, é muito belo democracia, né? Vamos comer pizza hoje ou não? Vamos votar para saber o que vamos comer? Então a minha filha vai votar, o meu filho José e a minha esposa. Nossa, que lá legal esse daí.
Onde vamos sentar quando chegar no restaurante? Vamos votar e tal. O que vamos fazer nas férias? Vamos votar. Então isso parece muito belo para a sociedade, mas é muito ruim. A coitada das mulheres diz assim: pastor, não existe democracia, existe sempre ele me perguntando o que fazer. Aí o que eu digo é sempre o que eu digo. Então você chega para o irmão: ei, vamos comer uma pizza? Não, deixa eu ver, só falar com a minha mulher. Ele não vai comunicar, ele vai pedir. Amor, o irmão me chamou para comer, e aí, o que tu acha? Se ela disser vamos, ele vai. Se ela disser não, ele nunca vai. Até nisso, entendeu? Às vezes ele até quer ir, a mulher não está afim. Não estou dizendo que ela pode estar com dor de cabeça, pode estar com problema, tá? E você não vai ser um insensato e um insensível, tá? Mas você nunca decide nada. Aí elas não se sentem amadas, olha só, reclamação de mulher, não se sentem amadas, nem protegidas, nem cuidadas. Por quê? Porque ela tem um dinheiro dela, ela nunca pede nada. Eu acho massa isso, ó. Tá tendo um filme, aí a minha esposa, né, fala: o pessoal assistiu o filme e tal, eu fico só na minha calada. Aí eu vou, converso com a minha irmã para ficar com os meus filhos, aí mando uma mensagem para ela, digo: gostaria de convidar você para ir ao cinema comigo, você aceita? Aí ela vai, aí fica: aceito, claro e tal. E aí a gente vai assistir o filme. Aí lá, ela viu uma comida lá, um doce, uma coisa. Disse: eu queria tanto comer isso aqui, tu me dá? Eu disse: claro que eu dou. Você quer mais alguma coisa? Que eu lhe dou e tal. E aí vai. Ela tem o dinheiro dela que eu dou, ela cuida só dos meus filhos, não trabalha. Mas ela tem o dinheiro dela, eu tenho um cartão que eu dou para ela, certo? Vez por outra eu dou um valor X em dinheiro para ela comprar o que ela quiser, que eu acho isso justo, que ela trabalha demais, por exemplo, eu dou um presente agora, porque minha filha só tira notas boas, é a professora do reforço, que é ela, ela que tem a paciência que eu não tenho para ensinar a minha filha, aí ela ensina lá e tal, pessoal, você quer eu levo minha filha para dar um prêmio, ela disse: a sua professora do reforço também vai ganhar um prêmio, que é minha esposa. Então, eu acho um trabalho muito legal que ela faz, né? Aí eu fico o pai todo orgulhosão, mas quem ralou para que minha filha fosse bem nas provas, né? Então, ela poderia comprar, ela chega lá e compra, ela poderia dizer: filho, vamos no cinema segunda-feira? Aí eu ia dizer: vamos. Só que dessa forma, as mulheres que vivem assim, que têm o seu dinheiro e tal, que vão fazendo, que querem comprar, elas nunca ganham um presente, elas nunca são convidadas. E elas acham ruim isso, porque elas não se sentem amadas e cuidadas. Entende? Então, muito triste isso. Então a democracia não é legal não, porque acaba que sempre a mulher que vai dominando, né, nessa democracia aí. Então é muito legal você chegar: nas férias nós vamos fazer isso, nós vamos viajar para tal canto, tal. E aí você vai ficando bem entrosado, né? Ela sabe qual é o papel dela, você sabe qual é o seu, isso é uma grande bênção para o lar, e a harmonia e paz. O que mais? Demonização da proposta bíblica. No jogo linguístico, né, o que a gente chama de adultério linguístico. Então, essa forma de eu liderar a minha esposa, eles vão dizer que isso é opressão, não submissão. Eles vão dizer que isso é machismo, entende? Uma coisa que é boa. Ora, se não é boa, toda mulher sonha com isso. Um homem que chega: não, eu resolvo. O que você quer? A minha filha que fica dizendo, veio falando com a mãe dela, e dizendo: pai, eu quero casar com um homem igual ao senhor, que dê tudo que eu queira. Porque minha esposa pede as coisas, eu disse assim: claro, meu amor, que eu lhe dou, e tal, né? Aí ela vê isso, aí pensa que vai ser assim. Eu digo: tu ora bem muito, viu? Tu ora bem muito. Aí eles vão chamar isso de opressão, tá? Então, para algumas pessoas, eles vão chamar isso de machismo, entende? Vão demonizar a liderança amorosa, tá? Não aquele cara que fica humilhando a mulher. A mulher: eu também não vou lhe dar não. A mulher tem que ficar se humilhando para pedir uma roupa. Isso é muito triste, tá?
Então, lá em casa, quando a minha mulher eu quero meter medo nela, eu disse, eu vou botar você para trabalhar, viu? Fora. Mas não, filho, me dá uma chance, vou resolver isso aqui. Jogo linguístico, eles vão fazer muito isso, tá? É o adultério linguístico chamado. Eles vão começando a falar, tipo, homossexualismo. Não, é homossexualidade. É uma mudançazinha simples, né? Mas quando eu digo homossexualismo, é igual o feminismo e o machismo. É um estilo de vida, uma filosofia, digo melhor. Quando eu digo homossexualidade, é uma identidade. Como masculinidade e feminilidade. Então, a homossexualidade é uma identidade como um homem com uma mulher, entendeu? Então, só uma mudançazinha, e aí vai jogando na sociedade, tá? Então, cuidado com isso. Filmes, né? Não tem mais filme de homem, né? Nem o Rambo, ixi, é o novo. Aqueles filmes, né? Hoje em dia, as mulheres são a protagonista ali e tal, elas que vão salvar o homem, né? Então, tudo isso é um jogo de Satanás, é um mundo, o sistema organizado por Satanás. O lado B, tem o lado A e o lado B agora da igreja, não é coisa de baile funk não, tá? O lado B é o quê? Acredita que você pode ser um gay não praticante. Então, eu posso me identificar aqui, olha, eu sou um homem gay, eu tenho afeições por homens, continuo sendo tentado por isso e tal, mas eu não pratico, então está tudo bem, entendeu? Depois vocês estudam aí, está lá nos Estados Unidos, já está chegando por aqui, por alguns teólogos de internet e tal, pegou muito mal para um deles, ele voltou atrás, ficou feio, mas Tim Keller defendeu, Carson endossou um livro escrito por esse pastor, que é um gay assumido, mas não praticante, e por aí vai. Então, na igreja, logo vai ter a igreja que é o lado A, que é a igreja inclusiva, né? Tem, o cara é gay e tal. E tem esse lado B, que é uma roupagem, eu sou, mas não pratico, tá? Então, tudo isso está desconstruindo a masculinidade. O negócio está ficando sério, se preparem para ser preso, viu? Pelo reino. E o igualitarismo versus complementarismo, né? Que é o que estão defendendo também. Então, nas igrejas presbiterianas, né, as mulheres entraram com ação para poderem pastorear e tal, enfim. Então, está bem complicado o negócio. Então, tudo isso vai desconstruindo a masculinidade. E aí você vai ter igrejas doentes, né, que os homens não fazem nada, não lideram, as mulheres fazem tudo. Então, imagine que os pastores daqui, ou o pastor daqui, ele adoece, acontece alguma coisa, ele tem que ir embora, aí quem vai cuidar da igreja? As mulheres vão cuidar. E cadê os homens dessa igreja? Né? Que não chega e não resolve as coisas. Né? Então, muito triste isso, tá certo? Passa aí para frente, bem rápido agora. Aí é só dizendo o que é igualitarismo e o... Pode passar, e o complementarismo, para depois vocês saberem direitinho o que seriam. Então, o mundo está sentindo, eu queria ler isso aqui, porque só para vocês saberem que o negócio está sério. A depressão na adolescência no Brasil atingiu níveis alarmantes, com casos de ansiedade e depressão aumentando mais de 3.000%. Já pensou? Em uma década, segundo os especialistas. Cerca de 1 em cada 6 adolescentes no país enfrenta algum transtorno mental, exacerbado pela pandemia, com sintomas de irritabilidade, isolamento, queda escolar e alto risco de automutilação. Passa aí. Internações de brasileiros entre 10 e 14 anos por lesões autoprovocadas cresceram 34% em um ano. Em 2021, o Ministério da Saúde classificou o suicídio como um problema de saúde pública crescente entre os mais jovens. A face mais triste desse fenômeno é o suicídio. Mais de 10 adolescentes tiram a própria vida diariamente na América Latina, aponta a Unicef. É a terceira principal causa de mortes na faixa etária de 15 a 19 anos.
A sociedade está ficando doente, né? Pode passar. Então, algumas características de homens. Destemido. Aí você tem uma frase aí, ó, vamos ter que ter uma conversa de homem para homem. Isso aqui era muito comum. Hoje, sabe por que tem igreja que se divide? Porque os homens é frouxo. Então começa com fofoquinha. Mas por que não vai lá e não resolve com o irmão? Ei, posso sentar aqui e resolver? Uma das características do presbítero é que ele não pode ser, ele tem que ser sóbrio. Sóbrio no sentido que as emoções não dominam ele. Então está tendo um problema, vamos sentar aqui e vamos resolver. Aí não, fica com medo, aí fica com tititi e tal. Às vezes tem casos que irmão, vamos conversar. Não, pastor, não quero conversar sobre isso aí. Não, tal, não, bora conversar, bora resolver aqui. Aí resolve a questão, zerou o negócio, vida que segue. Entendeu? Então, nós vamos cometer erros, vivendo em comunidade. Vamos machucar uns aos outros. O que a gente faz? Muda de igreja? Não, a gente senta, resolve, pede perdão, perdoa e segue. Uma amizade, né, de homem, é assim que se constrói, não é não? Então, como é que a gente cresce numa amizade? Se eu me aproximar de você, eu vou saber dos seus defeitos. Você vai saber dos meus. Aí tem hora que eu tenho um amigo meu, né? Tem um amigo meu em Pernambuco, quando a gente se reúne, é mais para discutir. A gente não concorda. Aí isso aqui. Uma vez ele subiu no púlpito, eu estava lá, né? Ele é pastor. E ele com raiva. Aí ei, mas tu estava com raiva? Aí ele disse, estava. Tu nunca pregou com raiva, não? Eu disse, não. Eu disse, macho, tu perdeu o temor de Deus, foi? Como é que tu sobe no púlpito com raiva? Raiva da mulher, né? E eu hospedado na casa dele. Aí ele passou 3 dias brigado com a mulher e eu admoestando ele. E ela comigo lá e tal e tal. Da outra vez eu viajei e a mulher não estava com as roupas legais. Aí eu peguei e disse, cara, tua mulher não está com roupa legal aí não, viu, mano? Melhor essa roupa aí e tal. Aí ele foi e falou para ela, disse, mas a mulher vai botar veneno na comida, que eu estava hospedado lá. Aí tu não esperou menos eu ir embora. Aí, amigo, entendeu? Amigo é assim, não é? Os caras ajeitam a roupa da tua mulher aí. E qual o problema nisso? Ruim é se eu sair falando, mas aquele pastor ali, ó, o cara é meu amigo, mas só entre nós aqui, ó. Tá entendendo? Não é amizade, né? Aí é covardia, né? Aí não é homem, não. O homem fica falando nas costas um do outro, não, chega e resolve, tá? Homem de palavra. Lembra? Seja homem e termine o que você começou. Então, homem de palavra, antigamente você dizia assim, é palavra de homem, basta um aperto de mão aqui. Hoje em dia não tem mais isso, né? No passado tinha palavra de crente, lembra? Ah, é palavra de crente. Rapaz, hoje você disser, desconfie. Triste, né? Então, mas o homem crente, ele tem que voltar isso aí. Não, meu amigo, eu falei, nem que eu vou cumprir o que eu disse. Nem que eu me esbagasse aqui, porque é a honra de Deus que está em jogo, não é? Primeiro Deus me fez um homem, e aí tem a honra dele lá, então, passa aí, bem rápido. Resolutivo, então, ele é homem, ele vai resolver. Quando teu pai chegar, ele resolve. Então, isso aqui é característica de homem também, ele é resolutivo. Então, está todo mundo aqui desesperado, e agora ninguém sabe, não, calma aí, vamos fazer assim, assim, assim. O homem lidera. Está todo mundo perdido aqui, parece um bando de menino, sabe o que fazer. Não, peraí, pega isso ali, tu vai fazer isso ali e tal. E às vezes a mulher, nossa esposa, está assim, ela não sabe como resolver. Não, peraí, nós vamos fazer assim, se acalma, tenha calma, vai ser assim. Você vai fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, meu filho vai fazer isso aqui. Aí você põe ordem, né? Legal, né? Quando chega alguém assim... quando eu era criança, né, acontecia algo, eu estava perdido. Uma vez eu, adolescente, me envolvi num acidente. Eu não sabia o que fazer. Aí chegou meu irmão mais velho, botou ordem em tudo. Rapaz, chegou meu arrepio, só de lembrar. Deixa eu passar aí. Então, existem algumas frases, olha só que legal, que marcaram a geração de homens do passado. Engole o choro, seja homem, trinca os dentes, resolve, se vira,
homem não chora. Eu não concordo com algumas, tá? Homem chora, né? Mas a ideia de dizer que o homem não chora é que ele aguenta. Ele aguenta a pancada, ele aguenta o trampo, entendeu? Ele vai ter que... Não é assim não, a gente? Chora demais. Eu vi um camarada viralizou na internet, 25 anos, eu estou tendo que trabalhar de Uber e tal. O cara chorando. Aí, meu amigo, a minha esposa morre e não morre no pós-parto, e eu aguentando aqui. Eu, meu Deus, como é que eu vou criar esse menino sozinho, né? A gente pensa logo. Perder minha mulher e tal, e eu, calma, filha, vamos. Aí, forte, ali. Aí depois eu fui no banheiro chorar. Cheguei, aí eu chorei, menino. Mas imagina, a mulher tá lá, preocupada, os enfermeiros tudo assustados, chama um médico, aí eu desmaio. Aí a mulher vai passar mal vendo meu marido, não, tem que ser, o homem tem que ser forte ali naquela hora. Aí dá trabalho, né? Não vá não, então fique em casa, mãe, outra pessoa. Olha essa frase aqui, ó, do pessoal do passado, ó. Não ore por uma vida fácil, ore por forças para suportar uma vida difícil. Parece frase de teólogo, né? Isso aí foi do Bruce Lee. Entendeu? Era assim, era o normal da vida, né? Isso fez uma geração. Aí é aquela frase lá da psicologia que eu falei para vocês. Pode passar? Pronto, qual a perspectiva do Criador sobre esse assunto, como Deus age com seus filhos? Tem 2 textos aí, eu vou só para esse de Jeremias e eu encerro, tá? Então abre lá em Jeremias, bem rápido. Jeremias capítulo 12. Aí eu encerro com isso aqui. Porque quando eu falo assim, do jeito que eu falei aqui e tal, talvez você possa estar pensando, não, esse pastor aí é muito exagerado, muito durão e tal, não é bem assim não, e tudo. O evangelho não é assim. Como é que Deus lidar então com os seus filhos, tá? E aí eu peguei essa historinha aqui com Jeremias. Tem várias. Então eu só coloquei 2 aí, mas nesse estudo que eu já dei em outro local, eu coloquei 4, e eu poderia passar a noite aqui falando de vários textos, mostrando o que Deus espera de nós. Então vamos lá. Diz assim, ó: se te fatigas, verso 5, tá? 12:5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que é isso aqui? Jeremias fala com Deus do verso 1 ao verso 4, porque Deus não está julgando as pessoas que estão judiando dele. Então, ele está tipo, Deus, o Senhor não vai fazer nada, como é que o Senhor deixa eles florescerem, o Senhor não estão criando raízes, o Senhor não arranca logo eles e tal, o Senhor não mata todo mundo. Então ele está sofrendo, e aí lembra que Jeremias ele vai sofrer muito, tá? Se você ler Lamentação de Jeremias, é um negócio pesado, tá? Então ele viu as mulheres conversando, ele participou do cerco de Jerusalém, né, por Babilônia. Então ele viu as mulheres conversando e combinando, quando o filho morresse, elas iam cozinhar e comer. Mulher, se o teu filho morrer primeiro, então, mas o cara veio, cena de guerra. Foi terrível. Ele disse que quando os flashes da guerra vinham na mente dele, ele perdia a esperança. Por isso que ele tem aquele texto conhecido: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que foi cenas terríveis. E ele viu essa aflição. E aqui ainda não começou o negócio, mas ele está sentindo aqui já os homens mal crescendo e tal e tal. Aí Deus vai, o que é que Deus era para fazer? Calma, Jeremias, e tal, né? O que é que Deus diz para ele? Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão?
quando estiver no meio da guerra, tu fugindo. Tu vai pirar da cabeça. É isso que Deus está dizendo para ele. Se com essa besteirinha, traduzindo, né, no grego, né? O pessoal gosta de dizer assim, no grego quer dizer isso aqui, ó. Se com essa besteirinha, tu tá já com medo, imagine quando o negócio for sério. Seja homem, meu amigo. Já está assim cansado correndo com homem, quando tu for correr contra cavalo. Já está com medo em paz, imagine na guerra. É isso que Deus está dizendo. Não coloque uma lente de aumento no seu problema. Faça uma leitura correta da realidade. Não, isso aqui não é problema não. Às vezes o homem se desespera, né? Eu estou com problema e tal. Eu disse, mas qual é o teu problema? Mas não, é porque eu acho que esse mês a fatura não vai fechar. Isso não é problema, é só trabalhar, gastar menos. Resolve, não é não? Mas aí tem gente que entra em depressão, que fica ansioso, que não consegue nem vir para o culto para adorar, porque está com problema e tal, e coloca uma lente de aumento no problema. Problema, irmão, quando você estiver lá no frotão, sem as duas pernas, após um acidente, aí é um problema, não é não? Meu carro deu prego e tal, e agora conserta. Carro dá prego, não dá não? A não ser que seu carro seja do ano. O carro dá prego. Isso aí acontece com milhões de pessoas. Não, mas só acontece comigo, né? O cara, logo comigo, e meu amigo, isso aí acontece com um bocado de gente. Então, não acredite na mentira que sua mente produz. Faça uma leitura correta da realidade. A gente fica deprimido porque a gente pegou essa gripe aí que pegou todo mundo, não foi? Vocês griparam aqui? Olha, pronto, lá em casa eu gripei, aí meus filhos griparam, minha esposa gripou, aí teve um dia que ela foi começar a chorar. A minha liderança disse, não, chore não. Isso aqui é só uma gripe. Não, amor, é só uma gripe. Se acalme, segura aí, segura. Você só está cansada, você não está dormindo. Mas olha a coisa boa, a gente tem plano de saúde, compramos todos os remédios, estamos aqui em casa, passando a gripe, só ligando, pedindo iFood. Tem um bocado de gente que queria estar com essa vida, não é não? E uma gripe, 3 dias ela passa. Eu não preciso chorar por causa de uma gripe, concorda? Eu não estou com câncer, não. Eu não estou internado lá em estado terminal, não. Se fosse assim, ainda eu tinha motivo para agradecer meu Deus, porque Ele é soberano, sabe o que faz, e Ele ainda continua no trono da minha vida, não é não? Agora eu vou entrar em desespero por causa de uma gripe, imagine quando for um câncer. Aí você vai ter um bocado, aí, se você é um homem frouxo, não sabe lidar com os problemas da vida, como é que vai ficar a sua família, sua esposa? Então você tem que ser esse cara equilibrado, sóbrio, que chega e faz a leitura correta da realidade. Não, peraí, isso aqui não é um problema não, olha aqui direitinho, ó. Olha, faça a leitura correta da realidade. E aí nesse discurso, eu livrei ela de ficar chorando, de um coração ingrato com o Senhor, e pude proteger o meu lar, ok? Liderando, tá certo? E não é ser duro, está aqui. Deus está sendo insensível com Jeremias? Não, Deus nunca erra, Ele só está dizendo o que tem que dizer, amém?